E essa mulher, Jezabel, ela adquiriu ao longo da história da igreja até o uso do seu nome como um sinônimo de uma mulher má, perversa, idólatra. E tudo que há de adjetivo ruim ficou embutido no nome Jezabel. E isso se torna até um xingamento cristão, se os irmãos forem prestar bem atenção. Quando quer xingar de forma discreta e cristã, diz assim, isso aí é Jezabel. Vamos começar a orar por essa Jezabel, pedir para o Senhor afastar essa Jezabel, não é isso? Os irmãos já devem ter ouvido falar nisso ainda, não? Mas Acabe reinava sobre a parte de Israel, porque Israel havia se dividido, com o neto de Davi, filho de Salomão, não soube administrar o reino, e o reino, as 12 tribos que haviam sido unificadas por Davi, e haviam sido prósperas e fortalecidas no reino de Salomão, a ponto de Salomão dominar sobre os povos vizinhos. Ele era a expressão máxima de um governo excelente, em sabedoria, em riqueza, em temor a Deus, em adoração a Deus. Vinham pessoas de longe, de muito longe, ouvir a sabedoria de Salomão. Aí Israel adquiriu um grande poder. Para os irmãos terem uma ideia, os escudos e as espadas que a guarda real usava era de ouro maciço. Só para não ter ideia. A Bíblia diz que nem a prata tinha valor na época do reino de Salomão, porque o ouro era abundante. E aí quando Salomão morre e o seu filho entra no poder, o governo é rachado. E as 10 tribos que formavam então o reino de Israel seguiram um homem chamado Jeroboão, e as outras 2 tribos de Judá e Benjamim permaneceram sob domínio de Roboão, neto de Davi. E aí se dividiu a história da nação em tribo de Judá e tribo de Israel. E uma característica que se vê na história, quando você lê os livros de Samuel, de Reis, de Crônicas, é que de uma maneira geral, os reis de Judá sempre foram homens mais tementes a Deus e sempre procuraram desviar o povo do pecado, principalmente da idolatria. Mas os governos de Israel, os reis de Israel, costumavam ser o contrário. A maioria deles era extremamente perverso, idólatra, sacrificava a todo tipo de ídolo pagão e praticava coisas da natureza dessa aqui que nós lemos. Mentia, enganava, matava inocentes para obter o que queria. E a Bíblia diz, na leitura que nós fizemos, que o pior de todos eles foi exatamente o rei Acabe. Eu não sei se Acabe era ruim só por ele, ou se Acabe sofria uma influência muito perversa da sua mulher. Daí aquela preocupação que nós temos sempre às vezes de dizer aos irmãos que nós não devemos, como crentes, nos viver associados a incrédulos. Não é bom. Você convive com um incrédulo, você tem amigos incrédulos, mas o limite entre a amizade saudável e a influência, às vezes, não é bem definido. Então, é possível que através de uma amizade ruim, ao invés de nós influenciarmos, sermos influenciados. E aí, dependendo do grau de ligação, Paulo recomenda, nos dizendo que comunhão há entre a luz e as trevas, e que sociedade há entre Cristo e Belial, de maneira que ele até nos alerta, para que nas nossas relações a gente tenha um certo cuidado, e evite que essas relações sejam construídas com aqueles que não compactuam com os nossos princípios. Mesmo nas relações sociais, como uma sociedade normal de uma empresa, se você é temente a Deus e quer seguir no seu trabalho
em princípios de integridade e valores morais, sociais, paga seus impostos, não engana, não prejudica ninguém, você se associa com alguém que não tem a mesma visão que você e ele quer sonegar, ele quer prejudicar o funcionário, ele quer fazer acontecer, gera no mínimo um choque de ideias. Ou se você se associa a alguém pelo casamento, alguém que não teme a Deus, que não crê em Cristo, ou às vezes até alguém que é apenas um amigo do Evangelho, talvez eu entendo pessoalmente que ser amigo do Evangelho é uma situação pior do que não gostar, porque aquele que declaradamente não gosta, a gente ora, luta e Deus quebra o coração, ele vem e aceita, mas o que diz ser amigo é difícil, ele vem e diz, não, hoje não, eu gosto de vir, eu gosto de olhar, eu gosto de aprender, mas ainda não estou preparado. Aí vai seguindo a vida e nunca de fato se converte. Às vezes até se agrega, mas não se converte. E aí você se junta, casa, quando casa, todas as diferenças, os podres afloram. E aí você começa na sua sociedade errada a sofrer os prejuízos. Já é difícil se você se relaciona com quem teme a Deus, porque às vezes a pessoa não é lapidada ainda o suficiente. E as arestas são tantas que inviabilizam, dificultam. E aí tem que orar muito para Deus quebrar as arestas e deixar a coisa no lugar. Pagar um preço, né, por isso. E Acabe, talvez por essa convivência com Jezabel, era esse homem mau, perverso, pervertido. Mas aí acontece esse fenômeno aqui. E eu vejo na história de Acabe a exemplificação do que é e do que não é um jejum de acordo com a vontade de Deus. Primeiro, nós devemos entender que o jejum era uma prática extremamente comum naquela época, é uma prática milenar. É tanto que os irmãos não percebem na Bíblia um ensino claro e pormenorizado, sequenciado, didaticamente expresso sobre o jejum, porque já era um conceito daquelas sociedades do passado. Não eram só os judeus que jejuavam, os pagãos também jejuavam. E haviam diversas religiões ao longo da história que exerciam a prática de jejum, porque era de um consenso comum, como ainda é nos dias atuais, de que o jejum ele traz uma maior sensibilidade às coisas espirituais. Então, quem jejua está, de alguma forma, se propondo a ter um contato espiritual maior. Para isso, restringindo as funções mais básicas do organismo, que é a alimentação. Que de todas as coisas pelas quais nós vivemos, a alimentação é a mais fundamental, a mais básica. As pessoas guerreiam por comida, as pessoas se reúnem por comida. Isso é tão forte na sociedade que até hoje nossas melhores festas, nossas maiores comemorações são ao redor de uma mesa. Ou eu estou enganado? Você faz um aniversário, você convida para quê? Comer bolo. Você quer comemorar qualquer coisa, passar no concurso, seu casamento, você oferece um jantar. É aniversário de alguém, Dia dos Pais, um almoço, não é isso? A nossa sociedade se estruturou em torno da mais básica necessidade humana, que é alimentar-se. Nós precisamos nos alimentar. E aí nós construímos toda uma cultura em todas as sociedades que gira em torno da convivência e da alimentação. Você vai nas sociedades que pode alguém julgar serem mais primitivas, digamos uma sociedade indígena com pouco contato com a sociedade, você chega lá, algum ritual da mesa eles têm. Senta ao redor da fogueira, compartilha a comida numa mesma
vamos chamar, no mesmo recipiente, numa mesma bacia, passam de um por outro, comem com a mão, porque o momento da comida é importante. Aí você encontra na vida de Acabe o exemplo do que não é o jejum. O termo jejum tem a ver com duas coisas: supressão do alimento e consagração a Deus. É aquele arrependimento, aquela contrição em se aproximar de Deus. O sentido do termo jejum é este. Mas há outras coisas que nos levam a passar fome. Mas isso não caracteriza o jejum bíblico. Um exemplo para nós está claro. Acabe era um homem extremamente manhoso, de personalidade frágil e que tinha uma esposa dominadora. E ele, como um rei fraco, não foi capaz de resolver por si mesmo um problema. Nabote era um israelita comum, que teve a infelicidade de ter sua terra do lado das terras do rei. E ele era um homem, Nabote era um homem que deve ser um exemplo para nós, porque ele não negociou a herança dos pais. Porque a herança dos pais era proibida de ser negociada. E em obediência a Deus, ele abriu mão do valor que Acabe lhe ofereceu, que com certeza não era um valor pequeno. Não era nem mesmo o valor adequado para aquele negócio. Com certeza, Acabe lhe ofereceu um volume maior, porque ele queria adquirir aquela terra. Aí, como Nabote disse, não vendo, não negocio a herança dos meus pais. Os valores espirituais eu não negocio, por nenhum dinheiro. Aí então entra Acabe e diz: então eu vou trocar, te dou outra vinha, melhor do que essa. Nabote: não negocia. É outra vinha, é melhor, mas não é a herança. E eu não quero entrar nesse contexto, mas só para frisar para os irmãos que Nabote era um homem justo e um homem fiel, como nós precisamos ser, como servos de Deus, não negociar a nossa herança espiritual. Como Esaú negociou, vendendo a sua primogenitura por um prato de lentilha. E como Balaão negociou, vendendo maldições, usando o dom que Deus havia lhe dado para benefício pessoal, corrompendo o seu ministério e sendo reprovado por Deus na sua ação. São exemplos de homens que negociaram a herança espiritual que Deus lhes deu. E aí então Nabote não aceita de jeito nenhum. Aí Acabe volta para casa, se os irmãos verem no versículo 4, ele se deitou na cama, frustrado, deprimido, chateado, entristecido, abatido, deprimidão. E diz a Bíblia que ele voltou o rosto, dá a entender que ele virou para a parede assim, birrento, dizendo: oh, mas eu não consegui o que eu queria, como aquela criança mesmo, bem manhosa, bem malcriada, e chorou, e não comeu pão. A depressão de Acabe lhe tirou o apetite. Ele foi forçado por uma condição externa a fazer um jejum. Mas aquele jejum de Acabe, para Deus, não teve valor nenhum. Então, quando você pensar em passar fome, seja porque você está doente, seja porque você está triste e abatido, isto não é jejum. É passar fome. Esse aspecto muito pessoal do jejum, é claro,
No versículo 4 diz que Acabe veio desgostoso, indignado, deitou na cama, virou o rosto, não comeu. A mulher dele olhou para ele, de cara ela viu que ele estava desgostoso, de cara ela viu que ele estava sem comer, sem se alimentar, tudo porque ele passou por um problema e não conseguiu gerenciar. E é claro, os irmãos sabem que nós seres humanos vivemos hoje a pior epidemia da história humana, que é a epidemia de depressão, de ansiedade. Ultrapassou, hoje ocupa até na ANS, até na OMS, os primeiros lugares em termos de doenças, a depressão, a angústia. Então, dificilmente alguém que não tenha experimentado uma leve tristeza, ou mesmo quando você está doente, pega gripe, fica abatido com febre, você perde o apetite, é um dos primeiros sintomas. Assim como é um dos primeiros sintomas de melhora, recuperar o apetite. Mas isto não caracteriza jejum. A depressão, ela está expressa. A Davi, ele é uma pessoa que tinha muita tendência a entristecer-se, a ficar deprimido. Salmo 109, 22 diz assim: eis que estou aflito e necessitado, meu coração está ferido dentro de mim, vou-me como a sombra que declina, sou sacudido como um gafanhoto, de jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos e a minha carne emagrece. O termo jejuar aqui não é o jejum para agradar a Deus, é a fome que ele estava passando por viver em depressão, em angústia. E por último, Daniel 6,18 fala da história de um rei que entrou numa cilada e acabou condenando Daniel à cova dos leões. Os irmãos lembram desse episódio? Como ele era muito amigo de Daniel, mas não podia voltar atrás na sua ordem, ele joga Daniel na cova, e diz a Bíblia no capítulo 6, versículo 18, que ele passou a noite em jejum, não conseguiu nem dormir, por causa da ansiedade e da aflição por Daniel, que estava lá na cova dos leões. Mas mesmo assim, não foi um jejum que agradasse a Deus. Essas citações são para mostrar para os irmãos que há muitas formas de passarmos fome, e isso não caracteriza um jejum bíblico. Aí a história corre, e então chega a Jezabel e vou resolver o problema. E como era próprio de uma pessoa indigna, maligna, ela cria uma trama contra a vida de Nabote. E aí ela manda uma carta para os anciãos da cidade, que eram dominados e amedrontados, porque naquela época eles exerciam um governo de muita perseguição. E então aqueles homens receberam a carta dizendo o seguinte: chamem Nabote, apregoem um jejum, e então chamem testemunhas falsas para mentir, dizendo que ele blasfemou, e matem ele apedrejado. Aí eu fiquei pensando que por que ela manda chamar para apregoar um jejum? Porque em Israel era uma prática comum o jejum em termos nacionais, em toda situação em que havia uma grande calamidade ou havia algum fato que envolvia, vamos dizer assim, uma importância muito grande, o povo reunia para jejuar, ou na forma de lamentação, ou na forma de clamar a Deus por alguma coisa, por misericórdia. Então, o que Jezabel quis fazer foi criar um cenário fictício de um evento gravíssimo, que foi Nabote, um homem comerciante, um homem importante na cidade, um homem conhecido, de repente aparece com alguém dizendo que ele blasfemou. Então ela fez todo um cenário para poder o povo não perceber, além dos líderes, que ali havia toda uma mentira envolvida. E os líderes entraram naquele jejum mentiroso com um objetivo único, exclusivamente,
de fraudar uma verdade, e em nada aquele jejum estava agradando a Deus. E aí eu vejo aqui um segundo tipo de jejum, que não tem nada a ver com o jejum bíblico, que é o jejum que busca a ostentação, o jejum que busca propósitos humanos e carnais e materiais, e não está contemplado com a característica do jejum bíblico que nós devemos praticar. Se os irmãos forem ver, haviam jejuns que não tinham nada a ver com as coisas de Deus naquela época. Por exemplo, quando um rei morria, alguma figura importante morria, às vezes, por lamentação, os judeus faziam um jejum de 7 dias. Eles fizeram isso quando Saul morreu e seus filhos morreram e Israel foi derrotado. Eles foram lá, tiraram o corpo de Saul, que estava pendurado e sem cabeça, e eles trouxeram, e ali eles queimaram e sepultaram o corpo de Saul e jejuaram 7 dias. Mas esse jejum não era um jejum para Deus, era um jejum para, vamos dizer assim, fazer o lamento do velório. O jejum não tinha um objetivo bíblico, era um jejum com fins humanos. Jesus chegou a dizer que quando nós jejuarmos, nós não devemos fazer como os hipócritas. Nós não devemos tocar trombeta diante de nós. Nós não devemos ostentar o princípio e a finalidade. Pelo contrário, Jesus nos ensina até a disfarçar que jejuamos. Ele diz, lavem o rosto, penteiem o cabelo, coloque um sorriso na face, porque o jejum bíblico, ele tem como objetivo atingir o coração do nosso Deus e não os olhos, as vontades e os aplausos humanos. Então, naquela sociedade religiosa de Israel, e às vezes no meio da nossa sociedade religiosa, há muitos que têm prazer em divulgar que jejuam demais, que oram demais, que fazem tantas coisas pelo reino de Deus, mas lá no fundo, o propósito não é honrar a Deus, nem se submeter a Deus, e sim cumprir meros rituais humanos para satisfazer algum tipo de critério, para parecer que está fazendo parte do grupo. Às vezes você convoca uma congregação para um jejum e a pessoa, ao invés de ser honesta consigo mesma e com Deus, Senhor, eu não vou jejuar hoje. Ela chega alguém e todo mundo está ali em jejum, ela não está, mas faz questão de parecer que está, porque não quer ser diferente. Irmãos, Deus olha a nossa sinceridade e o nosso propósito quando jejuamos. Então nós temos que ter o cuidado para que determinados tipos de jejum que às vezes nós fazemos, e não é bíblico. Por exemplo, se eu faço uma dieta porque quero emagrecer, não é jejum que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma dieta com fins estéticos. Se eu faço uma dieta por indicação médica, isso não é um jejum bíblico, é uma dieta com fins terapêuticos. Estar em jejum não é passar fome. Estar em jejum é ter uma atitude de adoração, de aproximação a Deus, de arrependimento, de consagração da vida. Então, jejuar porque, por exemplo, eu não tenho dinheiro para comer. Eu estou passando necessidade. Estou jejuando por isso. Isso não é um jejum bíblico. Não tem a ver com jejum bíblico. Porque o propósito e o fundamento não está na minha consagração e adoração a Deus. Então, passa mais na frente, nós vemos que um jejum que não tem arrependimento, que não tem contrição, que não tem busca pela justiça e pela verdade em minha própria vida, não é um jejum que agrade a Deus. Naquela época, se você
abrir a sua Bíblia em Isaías 58, é um grande texto que fala sobre o jejum. Você puder abrir a sua Bíblia aí, Isaías 58, 3 a 11. Você vai ver um questionamento que a nação de Israel, ela fazia para Deus diante dos seus profetas. Isaías 58, 3 até 11. E ele diz assim: o povo perguntava, veja aí, no versículo 3, por que jejuamos nós e tu não atentas para isto? Olha, eles cobrando o Senhor Deus, cobrando Deus. Por que Deus não ouvia o jejum? Aí ele diz, porque afligimos as nossas almas e tu não sabes. Porque eis que no dia em que jejuais, olha a resposta de Deus para aquele povo. Acompanhe na leitura. Ele diz, no dia que jejuais, achais o vosso próprio contentamento. Primeiro erro, um jejum que objetivava satisfação pessoal, prazer pessoal, realização pessoal. Segundo, e requereis todo o vosso trabalho. Ou seja, o que estava em jogo era um interesse humano. E não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. E aí você, como se proclamasse, eu estou jejuando, eu sou isso, eu sou aquilo. Seria este o jejum que eu escolheria, diz o Senhor. Que um dia o homem aflija sua alma, que incline sua cabeça com o junco, estenda debaixo de si saco e cinza. Chamarias tu isso a jejum e dia aprazível ao Senhor? Aí ele diz, porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixe livre os oprimidos, despedaces todo o jugo. Não é porventura que reparta o teu pão com o faminto, recolhas em tua casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne. Ou seja, o Senhor está dizendo para aquele povo que o jejum que Deus escolhe está associado ao arrependimento pelas coisas erradas que nós fazemos e uma busca pelo aperfeiçoamento espiritual, pelo agradar a Deus, pelo melhorar como seres humanos. O jejum, irmãos, ele tem antes de tudo que ter um princípio de arrependimento e de busca a Deus. O jejum não deve ser entendido como uma moeda de troca, em que eu jejuo para que Deus me dê uma bênção. O jejum é algo que mais tem por finalidade me aproximar de Deus, do que barganhar com Ele sobre uma bênção que eu quero. Isto era o pensamento dos israelitas. Eles achavam na sua cabeça que bastava fazer o jejum, que era simplesmente o ato de jejuar, que lhes fazia agradáveis a Deus. Mas Deus mostrou a eles que não, porque junto com o jejum não havia arrependimento, não havia melhora na vida, continuava a impiedade, ou seja, a prática do pecado, continuava a opressão, a mente estava dominada pelo erro, havia domínio dos vícios, havia domínio da idolatria, havia domínios, prisões que era preciso ser quebradas, eram precisas ser quebradas. Prisões. Quando nós jejuamos e buscamos a Deus, o objetivo é sermos aperfeiçoados em santidade e termos intimidade com Deus para que nós sejamos transformados, edificados. E é em nossa proximidade com Deus que nós somos abençoados.
Não é no ato seco, vazio, metódico que está a bênção, mas em nossa disposição de agradar a Deus, de servir a Deus, de buscar a Deus. É preciso haver um propósito. É impressionante, irmão, que às vezes você vê pessoas tão antigas na fé que não querem melhorar, não querem mudar, não querem aperfeiçoar, não querem aparar as arestas pessoais e se tornarem uma joia lapidada e de valor. Como nós falamos aqui no princípio, eu nem tinha pensado nisso, foi algo que Deus tocou no meu coração aqui, mas eu quero usar como exemplo. Um diamante bruto tem menos valor do que um diamante lapidado que compõe uma joia preciosa. Quando ele é lapidado, é trabalhado, ele é vendido porque ele tem brilho, ele tem polidez, ele tem beleza, ele combina com o ouro, ele combina com a prata, ele combina com quase todas as coisas. E é essa joia que nós precisamos ser, e a oração e o jejum nos fazem assim. Mas é necessário que haja algo mais profundo do que só o ato de passar fome, o ato de abrir mão do alimento. E mais uma vez eu quero repetir para os irmãos que jejuar tem a ver com alimento. Embora muitos hoje queiram estender o conceito do jejum para a abstenção de prazeres comuns, como eu gosto de sair, vou jejuar de sair. Eu gosto de usar o computador e estar na internet, eu vou jejuar do computador e internet. Isso não é jejum, irmãos. Você pode chamar isso de alguma outra coisa, alguma renúncia pessoal sobre alguma coisa, etc. Jejum é abstenção de alimento para eu estar dedicando a minha vida naquele período a buscar a face do Senhor e estar em sua presença. Então, às vezes nós cometemos um equívoco de querer acrescentar muita novidade à palavra de Deus. Talvez daqui a muitos anos, se eu puder falar de novo aos irmãos, a mensagem não vai poder ser diferente do que é essa, porque não há muita novidade, está aqui o princípio. Mas eu não posso jamais substituir o jejum bíblico e de alimento e na forma como ele deve ser, porque eu entendi que eu ia para uma festa, mas eu não vou porque eu vou jejuar da festa ao Senhor. Isso definitivamente não é o jejum bíblico. O jejum ele tem a ver com alimento e a abstenção disso para que eu possa buscar o Senhor. O Miguel quer falar. Comunhão, intimidade, ligação com o Senhor. É isso aí. Então, finalizando o texto de Isaías, eu quero dizer aos irmãos que os resultados de um jejum dessa natureza é o seguinte. Primeiro, versículo 8: então romperá tua luz como a alva. É a revelação de Deus para você, é o brilho de Deus que vai resplandecer na sua vida. Você vai ser aquela luz do mundo que Jesus falou, porque a tua luz vai resplandecer como a alva, você vai ser alguém diferente. Vai haver algo em você que as pessoas vão olhar e vão detectar. Eu acho tão engraçado, irmãos, quando a gente se depara com um servo de Deus, porque parece assim que o Espírito fala. Esse testifica. E às vezes, esses dias eu estava conversando com uma pessoa que a aparência dele não tinha assim muito a ver. Ele era um rapaz normal, nada sugeria que ele fosse cristão. Até assim com uma barba esquisita, cabelo raspado, tinha assim uma aparência meio, não é aquela aparência assim mais formal, como é habitual da gente conhecer. Mas na hora que ele entra na sala, já no meu coração já falou, é na hora. Isso é tão frequente acontecer isso que eu até me espanto.
Outro dia eu cheguei na casa de uma pessoa que eu fui atender, e aí lá chegando estava a irmã dele. Quando eu entrei, o Senhor falou logo, é servo. E aí eu, quando não quis, na hora que eu não conhecia, foi a primeira vez, aí quando eu virei, a irmã é crente de que igreja? Ah, eu sou da Assembleia de Deus. Então eu digo, paz do Senhor, eu sou também. Porque isso é um negócio assim interessante, é a luz que brilha. Então quando eu me dedico a um jejum verdadeiro, essas coisas acontecem. Quando eu ponho em mim um propósito de que aquele jejum é para me melhorar, é para me libertar dos jugos que me prendem. Irmãos, tem muita gente dentro das igrejas preso. Os irmãos não têm noção. As pessoas estão presas ao adultério dentro da igreja. As pessoas estão presas ao engano, à mentira, à corrupção. E estão nas igrejas ocupando os lugares. Muitos ocupando lugares de liderança. Gente oprimida que convive com demônios, ouvindo vozes. Gente que tem experiências de vida terríveis, que deveriam primeiro largar tudo e vir se humilhar diante de Deus em jejum e oração para Deus libertar do jugo, para depois estarem aptos a brilhar e assumir tarefas dentro do reino de Deus, sem serem massacrados, atingidos e derrotados por Satanás. Porque quando o jejum cumpre o propósito a que ele se dispõe, diz aqui, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Vem cura, sim, cura para o corpo e cura para a alma. Cura para a alma. É pelo jejum isoladamente, o jejum quando nos aproxima de Deus, a presença de Deus nos traz a cura, nos traz o reparo que nós estamos precisando. E eu quero dizer uma coisa aos irmãos. Eu não sei se dá tempo de eu chegar na outra parte, acho que não, talvez seja para quinta-feira. Mas se os irmãos, na quinta-feira vamos falar sobre como Deus agiu quando os israelitas jejuaram na época de Ester. Os irmãos vão ver o que aconteceu. Porque, irmãos, quando você começa a jejuar e a orar e a buscar a presença de Deus, você pode não perceber, mas a presença de Deus começa a produzir libertação. Você começa a perceber que pensamentos promíscuos diminuem, a mentira começa a fugir, você começa a ter força para fazer coisas que você antes não conseguia dominar, porque a presença do Senhor começa a te transformar. Você começa a perceber que dorme melhor, você deixa de ser aquela pessoa agressiva, você começa a pensar antes de falar mal de alguém, você começa a ver coisas que antes você achava não ter força para superar, e quando você se aproxima de Deus pela oração e pelo jejum, Deus começa a quebrar os jugos e começa a curar a nossa alma. E às vezes você carrega mágoas, depressão, angústias há tempos e não consegue liberar perdão. E na hora que você começa a orar e a jejuar da forma bíblica, você começa a ter necessidade de liberar perdão, de reconciliar, de reatar, de viver em paz com as pessoas. Isso é fruto de uma cura que o Espírito de Deus faz naqueles que se aproximam dele na oração e no jejum. Então ele diz aqui mais, e a tua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda. E o termo glória aqui no hebraico é Shekinah, a glória majestosa de Deus, aquela glória que brilhou do rosto de Moisés no monte, a mesma que descia no santuário no meio da nação de Israel e fazia o povo entender que Deus estava ali, na nuvem, no fogo, na glória que havia. É esta Shekinah que vai estar em nossa vida, como diz a palavra. E ele diz mais, então clamará e o Senhor te responderá. Ele diz, gritará e ele te dirá, eis-me aqui.
a resposta da oração, o socorro na necessidade, isto vem pela intimidade produzida pela oração e pelo jejum. E aí você vai vendo aquele descrevendo: se tirar do meio de ti o jugo, o estender do dedo, ou seja, a acusação, a mentira, o falar iniquamente, ou seja, iníquo é aquele que peca permanentemente. Ele é pior do que o pecador. A iniquidade é pior do que o pecado, porque ela é o pecado repetido, consciente, que está presente na vida das pessoas. Quando isto acontece, a pessoa precisa ser liberta. Muitas vezes, e talvez a grande maioria delas, há uma influência forte de demônios que precisam ser combatidos, expulsos pelo poder da oração e do jejum. Então, irmãos, isso é bem intenso da parte de Deus, mas há necessidade de atitudes verdadeiras da nossa parte. Não dá para fazer um jejum só porque a gente acha bonito, só porque gosta, só porque quer participar. Tem que haver um propósito. A vida cristã é um propósito, é uma decisão de procurar melhorar, de ser correto. Falhar é às vezes inevitável, mas a gente levanta, pede perdão a Deus, abandona o pecado e segue em frente, como diz a palavra. Provérbio diz: o que encobre as transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e abandona alcança misericórdia. João chega a dizer: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas ele também diz: se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Se eu erro, eu peço perdão, eu faço como Paulo, deixando para trás as coisas que ficam, prossigo para o alvo, mas eu não permaneço no pecado. Permanecer no pecado destrói a alma, destrói o corpo, faz você entrar em depressão, abre brechas para Satanás lhe oprimir. E aí, meus irmãos, depois para recuperar não é fácil. É luta, é preço, como diz o jargão evangélico, tem que pagar um preço alto para que você alcance a libertação. Mas finalizando ele diz: se abrires tua alma ao faminto, fartares a alma aflita, então a tua luz lá será nas trevas, tua escuridão será como o meio-dia, e o Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma em lugares áridos, ou seja, a provisão, a contentamento, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Isso é muito tremendo, irmão. Mas isso é resultado do ato isolado e seco do jejum? Não. É resultado de alguém que jejua com a finalidade de se arrepender, de se converter, de se humilhar, de buscar a face do Senhor e de melhorar. Esse jejum, ele tem um efeito terrível. Jeremias 14:10, eu vou finalizar porque a gente vai continuar, não dá tempo. Ainda estou na página 2. Mas Jeremias diz, capítulo 14, versículo 10 a 12. Ele diz assim: assim diz o Senhor acerca do povo, porque tanto gostaram de andar errantes e não retiveram seus pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da iniquidade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogues por esse povo para seu bem. Quando jejuarem, não ouvirei seu clamor. Quando oferecerem holocaustos e oferta de alimentos, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Zacarias 7:5 diz: fala a todo o povo desta terra e ao sacerdote, dizendo: quando jejuastes e pranteastes,
no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, porventura, foi para mim que jejuaste? O Senhor pergunta. 70 anos jejuando, todo dia 5º, todo 5º e 7º mês. 70 anos. E no final o Senhor pergunta, foi para mim que vocês jejuaram? Não foi. Não foi. Foi para qualquer outro objetivo, mas não foi para mim. Sabe por quê, irmãos? Porque não havia sinceridade, nem obediência, nem desejo de se submeter à ordem, à palavra e ao ensinamento que vem de Deus. Muitos de nós não conseguem ter vitória na vida. Nós nos debatemos terrivelmente e não conseguimos sair do lugar, porque nós queremos, oramos, participamos de círculo de oração, viemos visitar e vamos a tantos lugares buscando expectativas, esperanças, e a gente não consegue melhorar, porque às vezes você ouve, mas não deixa aquilo lhe mudar. O que adianta se a palavra não tem lhe transformado para você produzir algo prático, como a palavra de Deus diz? Aí você ouve, sai daqui. Mas aquele irmão é muito injusto. Mas aquele irmão, tu viu? O irmão nem olhou para mim. Você não quer se submeter à palavra. Aplique a palavra. Irmão, quando a gente aplica a palavra, parece que as coisas andam bem. Anda bem. O irmão está ali, ele faz mal, você está assim. Chegue lá, irmão. Fiquei chateado contigo, mas eu queria. Nós vamos ser amigos, nós somos irmãos em Cristo, vamos morar junto aqui e tal. Ixi, Satanás sai envergonhado e humilhado. Porque o propósito dele, e eu vou tratar disso na continuidade, o propósito dele é exatamente dividir. Porque os irmãos não têm ideia do poder que tem o jejum quando ele é feito pelo conjunto. Os autores que eu tenho lido, tem um autor que fala sobre jejum, ele é um cara experiente. Os irmãos já jejuaram 40 dias? Eu também não. Mas esse irmão, pastor, ele é indiano, convertido do islamismo ao cristianismo, porque o Senhor apareceu para ele. Ele desenvolveu um ministério por muitos anos na África, inclusive em guerras pessoais grandes com feiticeiros. Ele conta que as guerras eram tremendas, que numa das suas últimas cruzadas, na cidade onde ele estava, tinha uma árvore, que era a árvore mãe de gerações de feiticeiros africanos. E enquanto no último dia da cruzada, aqueles bruxos se reuniram naquela árvore para comer carne humana e fazer rituais contra a propagação do evangelho naquela cidade. E ele diz que no meio da oração, ele sentiu a direção de Deus e ele levantou a mão e repreendeu aquele espírito de feitiçaria. E ele diz que a distância de onde ele estava, a cerca de uns 12 quilômetros, o céu começou a relampejar. E um dos raios caiu sobre aquela árvore, que era muito grande. Os galhos tinham quase 10 metros de extensão. E o raio caiu sobre aquela árvore e ela passou 3 dias pegando fogo, até que ficou do tamanho de uma pessoa pequena, queimada. E ele coloca no livro dele até dizendo assim, que aquilo ali foi assim uma marca do que foi a feitiçaria naquele lugar, quando Deus entrou com providência. Diz que anos depois os feiticeiros vinham e diziam assim, comentando, que convertidos ao evangelho naquela comunidade. E os irmãos sabem, tem muitas histórias dos povos africanos nesse sentido, e eles vinham dizendo assim, que o feiticeiro dizendo que eles conheciam muitos espíritos, mas que o que estava naquele homem era maior do que todos, né? Então isso é um homem que jejuava 40 dias para a obra. Esse homem diz assim, que nós não temos noção do poder do jejum quando ele é feito pela igreja, a igreja como igreja. Se você pensa, se o seu jejum já faz coisas extraordinárias, se eu quisesse usar um termo, eu não teria um termo melhor para definir o jejum e a oração como algo que rebenta as trevas com todo o poder, explode de dentro para fora. Entendeu, irmãos? Nós até agora falamos mais ou menos do que não é o jejum,
Quinta-feira nós vamos falar sobre de fato o que é o jejum e como fazer o jejum. De fato, o tempo, o que eu como, o que eu não como, quantos dias. Vamos tratar sobre isso na quinta-feira. Amém?